prazer muito grande que iniciamos o nosso segundo dia do primeiro estagiário, um evento da área de metodologia e prática de ensino de língua portuguesa e literaturas. Hoje nós teremos então a nossa mesa redonda nesse momento. Uma mesa redonda muito interessante. Acredito que todos nós, professores, alunos, sairemos daqui com uma discussão um pouco mais acalorada a respeito do tema da nossa mesa, porque teremos na mesa uma junção de pessoas debatendo, cada um com o seu foco a partir do tema da mesa. A mesa redonda, então, tem hoje como tema Universidade e Escola, uma parceria? É um questionamento mesmo, que nós, durante este momento, tentaremos analisar, avaliar e discutir a respeito. E para isso, então, eu gostaria de chamar aqui à mesa os nossos debatedores, a Natália Cristina Martins de Sá. Natália é estudante do curso de Letras, e fez estágio também no quarto ano. Professora Rita de Cássia Sanches Gonçalves. A professora Rita é professora do Colégio Estadual Marcelino Champagnat e ela representa nesse momento aqueles professores que aceitam o seu estagiário em sala de aula, e ela vai nos falar a respeito desse foco, dessa visão sobre o estágio. A professora Sheila de Oliveira Lima. A professora Sheila é professora da área de metodologia, orientadora de estágio, também a coordenadora desse evento, vice. Então, todos nós aqui na mesa iremos comentar a respeito do estágio, cada um com o seu ponto de vista, o seu foco, certo? Antes de iniciarmos, então, já que a Sheila falou vice, nós temos que agradecer a coordenação, o professor Lúcio Delane, a Sheila Lima, a área de metodologia, toda a área que se empenhou para que esse evento acontecesse. Neste momento, o meu papel aqui de mediador não é um papel esclarecedor. Eu não tenho a função de esclarecer nada aqui, de mediar como se fosse um ringue, um debate. Mas também o papel de levantar questionamentos. Esses questionamentos deverão ser o mote das nossas discussões. Ontem nós ouvimos essa expressão e eu lembrei do texto. O chão da escola. O chão da escola é uma expressão muito utilizada pelos professores e profissionais do ensino fundamental e médio. E também título de um artigo, de onde eu busquei essa expressão para saber se realmente existia somente no lugar comum. É também um artigo chamado Chão da Escola, Construção e Afirmação da Identidade, que retrata o contexto de onde geram inúmeras discussões ao se avaliar a relação universidade e escola. Em uma primeira análise, verificamos que na relação entre universidade e escola há um imbricamento semelhante ao conceito de extensão universitária, uma vez que podemos defini-la como relacionamento entre a teoria e a prática, isto é, conhecimento ultrapassando as barreiras e limites arquitetônicos da sala de aula, permitindo assim, progressivamente, o aprendizado pela aplicação, ou seja, pela prática. Assim, arriscamos dizer que para a universidade,
O estágio é um momento peculiar de extensão universitária, ou melhor, da prática resultadas dos estudos teóricos. Gonçalves e Pimenta consideram que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará. Assim, o estágio se afasta da prática do curso. Para Pimenta e Lima, esse conceito provoca, entretanto, algumas indagações. O que se entende por realidade? Que realidade é essa? Qual o sentido dessa aproximação? O aproximar-se seria uma observação minuciosa ou a distância? E nós complementamos essas indagações. Qual o aprofundamento da prática, tendo em vista o tempo de estágio? E os limites dos estagiários no momento do intervir? Todas essas questões só terão sentido se forem avaliadas a posteriori, como uma retroalimentação advinda da relação universidade, escola, universidade. Por fim, condensamos essas questões nas que seguem. Como preparar o futuro professor para o exercício da docência? Qual é o melhor momento para isso? Neste momento, pensamos novamente no estágio, visto que é a base, que é nessa hora que o estudante de licenciatura começa a se sentir professor. Por isso, autores como Schoen e Zeichner defendem que a formação profissional deve se dar em relação com a prática. Não tem melhor momento para isso do que o estágio. Para o pesquisador, uma etapa importante da formação é refletir sobre a ação. Nessa situação, o professor supervisor do estágio e o professor da escola que recebe o licenciando são peças fundamentais, pois deve acompanhar o estudante nessa etapa de formação. Nós temos aqui na mesa os representantes de todos esses momentos do estágio. Para a Paiva, outra dificuldade para a realização do estágio é o pouco envolvimento da maioria dos professores dos cursos de licenciatura com a formação docente. A maior parte do corpo docente tem perfil de bacharel e não se interessa pela relação ensino-aprendizagem, pela relação escola-universidade, nem tampouco pela educação básica. Focalizando especificamente o curso de letras, verificamos que as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de letras pregam que os cursos devam priorizar a abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento do aluno, bem como promover a articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão. É justamente essa articulação que incide diretamente o estágio. Se o estágio já é um ponto complexo no currículo das licenciaturas em letras, este cenário se complica. Como tornar o estágio um aumento significativo para o futuro professor em diferentes áreas do saber? No nosso caso, análise linguística, literatura, leitura, produção de textos orais e escritos. Para Neves, a questão da formação do professor de ensino fundamental e médio dos cursos de letras está longe de ter encontrado uma fixação de caminhos minimamente satisfatório. Ao discutir o desempenho dos cursos de letras na formação do professor, a autora questiona se os alunos sabem minimamente o que fazer com a linguística no ensino de língua, uma vez que a separação entre linguística e língua portuguesa se evidencia dentro dos próprios cursos de letras. Outro tópico levantado pela referida autora é o ensino de gramática. Ele se apresenta como uma grande preocupação para os professores. O professor de português recebe na universidade uma formação que lhe permita compreender, com todas as suas consequências, o que é língua em funcionamento, e a partir daí, que lhe permita saber o que é ensinar a língua materna para os alunos que lhe são entregues. Como o estágio pode contribuir para fazer a relação entre teoria e prática? Isso faz lembrar muito a palestra de ontem. A disciplina de prática de ensino e estágio supervisionado de literaturas vernáculas, ministrada no curso de graduação das licenciaturas em letras, é um espaço, sobretudo, de mediação entre as várias correntes teóricas que os graduandos estudam durante o curso e as dificuldades da prática de sala de aula observada
no estágio de observação e colocada em prática no estágio supervisionado. Por outro lado, temos o chão da escola e seus partícipes necessitando acompanhar as mudanças na relação social, família e comunidade e nos modos viventes dos alunos. Estes passaram a levar para a sala de aula o conhecimento estranho ao contexto escolar, gerado pelo intenso contato com os meios de comunicação virtuais e sites de relacionamento. O celular e outros aparelhos eletrônicos é hoje o grande vilão na sala de aula. Observamos que a busca de informações, de novos conceitos, de novas estratégias para amenizar tal situação é constante, haja vista a grande procura pelos programas de formação continuada. Aprofundando um pouco mais esse contraponto entre universidade e escola, surgem relações análogas que precisam ser analisadas, visto que, dependendo do viés, os questionamentos são também diferentes. Temos então as relações entre estagiário e professor da turma e estagiário. Estagiário é escola na visão da direção ou coordenação e estagiário e alunos da sala e estagiário. Em cada viés, vários questionamentos, mas apenas um detém a complexidade dessas relações que podem gerar grandes embates. É este. Há nesse contexto todo uma real parceria entre universidade e escola? Esses questionamentos, então, nesse momento, poderão ser melhor esclarecidos pelos nossos debatedores, certo? Então nós temos o mesmo tema da mesa, com seus viés diferentes. Nós vamos dar a palavra então para a Natália Cristina Martins de Sá, que vai expor para nós essa visão do nosso estagiário, do nosso aluno, em relação ao estágio, em relação à escola e outros elementos que ela vai destacar para nós, com o tema Universidade e Escola, uma parceria, entre parênteses, ainda incompleta. Com a palavra a Natália. A primeira coisa que eu pensei quando eu li o texto de provocação do Vladimir foi em responder a pergunta de se há uma parceria mesmo entre a universidade e a escola. E aí eu estou pensando e cheguei à conclusão de que, para existir o estágio, existe uma universidade que encaminha o estagiário para a escola e uma escola que recebe esse estagiário. Então, em algum nível, existe essa parceria, porque teve esse encaminhamento. E aí, a questão é, em qual nível que essa parceria se estabelece? Porque ela é uma parceria real e palpável, assim, ou ela é meramente burocrática, de uma universidade que teve que encaminhar o estagiário e uma escola que teve que aceitar? Em qual nível que ela é uma coisa que a escola quis e que pode levar algo bom à escola e fazer o estagiário aprender, ou é mais burocrática mesmo? E aí, pensando nisso, eu cheguei à questão das dificuldades que a gente encontra no estabelecimento entre a parceria e a escola. Uma dificuldade foi uma coisa que já foi abordada ontem na palestra, quem estava aqui na palestra de abertura ouviu o professor falando, da dissociação que existe rigorosamente entre teoria e prática. Daí eu trouxe um trechinho aqui, Pimenta e Lima comentam sobre isso, que é: a dissociação entre teoria e prática resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas, o que evidencia a necessidade de se explicitar porque o estágio é teoria e prática e não teoria ou prática. Então, aquela questão que já foi comentada ontem também de ter uma separação. Não, a universidade é o espaço da teoria e a escola é o espaço da prática. De não haver tanto essa divisão, de os dois serem espaços da teoria aplicada à prática, na universidade já ser ensinada a teoria de uma maneira, como você vai aplicar isso na escola, como você vai fazer. E de na escola você usar a teoria para embasar essa prática que você vai ter também. Aí uma outra dificuldade foi uma coisa que o Vladimir ressaltou bastante no texto dele,
que eu acho que é a maior dificuldade do estágio, que são as realidades diferentes, tanto entre universidade e escola, quanto entre uma escola e outra, e dentro de uma mesma escola, entre turmas diferentes. E aí, eu queria relatar uma questão que aconteceu comigo no estágio. Na verdade, não foi no estágio, o estágio foi no PIBID, porque quando eu entrei no PIBID, eu estava com uma turma de primeiro ano do ensino médio, e aí no meio do ano houve um remanejamento e eu troquei para uma outra turma. E a primeira turma em que eu estava era muito extrovertida, eles falavam bastante, eles participavam bastante da aula e eram muito ativos, assim. E aí o modelo, na universidade a gente tem a sugestão de um modelo de interação com os alunos, de ter uma aula dialogando com eles, e esse modelo dava muito certo na aula com eles. Aí, quando eu passei para outra sala, que houve um remanejamento no meio do ano, eu passei para um primeiro ano dessa mesma escola, mas uma outra turma, e na hora que eu cheguei na turma eu falei: e aí, gente, o que vocês acham desse assunto? E eles me olharam assim. Aí eu falei: não, gente, pode falar a opinião de vocês e tal, e eles continuaram me olhando da mesma maneira, sem responder. E aí a Patrícia, que está ali, inclusive, estava comigo, e ela já conhecia a dinâmica dessa turma, e aí ela foi explorando de uma maneira um pouco mais, com uma abordagem um pouquinho mais tradicional no início, e conforme eles se sentiram à vontade, que aí a gente estabeleceu essa interação. Então, assim, é aquela questão que eu estava numa turma e planejava aula para essa turma, e quando eu passei para outra turma, o planejamento teve que ser totalmente diferente, a abordagem teve que ser totalmente diferente. Então, é na mesma escola, aparentemente é uma realidade que é a mesma, mas é diferente. E se numa mesma escola existem essas realidades diferentes para turmas, imagina em várias escolas e na universidade o professor que ensina a metodologia para vários alunos diferentes que vão ser encaminhados para várias escolas diferentes. Então daí não vai ter aquele modelinho que você vai poder seguir em qualquer turma, e isso dificulta um pouquinho essa parceria, porque é uma coisa muito específica para cada aluno e para cada turma, tanto que a Sheila ajudou bastante nisso, que ela me orientou no terceiro, e a professora Cristina no quarto ano, a adaptar o planejamento e o estilo da aula para a turma que você vai estar dando aula. Também tem uma outra dificuldade que a gente notou, e falo a gente porque é com a Patrícia novamente, que ano passado no estágio a gente estava tentando levar um modelo mais interativo também, e durante uma aula a gente foi falando com os alunos e foi interagindo e tudo mais, mas acho que eles estavam tão acostumados com o modelo de o professor fala e eu só escuto, que quando eles tiveram espaço para falar na sala, eles começaram a querer falar todos ao mesmo tempo, e aí eles acabaram não respeitando um espaço do outro. A gente teve que várias vezes intervir, pedir silêncio para espera o colega falar e depois você fala e tudo mais. E não era bagunça, era que eles queriam todos participar, era participação mesmo. E aí, uma coisa que nos espantou, e a Sheila estava vendo nesse dia, ela foi supervisionar, a Patrícia estava tentando dialogar com eles e eles estavam conversando e um não respeitava o espaço do outro. Na hora que ela virou para a lousa para escrever no quadro, eles sentaram retinhos, pegaram o caderno e ficaram quietos. Então foi quase como um condicionamento, sabe, de escola tradicional. Como se o momento de interação não fosse aula. Como se a aula fosse só aquele modelinho. Então é também outra dificuldade que a gente encontrou, que do modelo assim, de aula que a gente quis levar e do modelo a que eles estavam acostumados. E também existe a questão de alguns professores, por exemplo, no meu último ano de estágio, aconteceu uma situação em que uma professora da escola uniu os estagiários para fazer uma reunião e disse a seguinte frase: essas coisas que vocês aprendem na universidade, vocês não vão usar na escola.
os alunos da universidade não conhecem uma escola. E aí o que eu acabei de pensar foi sobre aquilo que o professor estava falando, o chão da escola. Se os professores daqui são interessados em conhecer o chão da escola, e eles vão conhecer esse chão da escola, então é porque tem como fazer isso, é porque tem como unir isso, é como fazer uma prática com uma parceria. Então, a conclusão a que eu chegaria sobre se há parceria entre universidade e escola, e agora eu uso um fragmento do texto que eu escrevi para a mesa, há sim uma parceria entre escola e universidade. Uma parceria que precisa de atenção e precisa ser mais bem trabalhada. Mas se precisa ser trabalhada, o precisa porque existe e ganha cada vez mais espaço nas discussões sobre formação de professores. Então, assim, existe essa parceria. É claro que ela não é plena, não é em todos os aspectos, mas ela existe e eu acredito que está crescendo e vai tomar mais espaço daqui para frente. Aí eu queria passar a palavra para os professores que estão mais dentro da escola. Obrigado, Natália. Uma visão muito interessante de quem sai daqui pela primeira vez e vai para a sala de aula. Antes de passar a palavra, eu esqueci de combinar, fazer a combinação. A gente tem 3 coisas para lembrar, a gente lembra sempre de 2 e eu não passo, né? Nós vamos fazer uma rodada aqui com a visão, o foco, né, de cada um debatedor. E depois vamos fazer uma segunda rodada, porque são ideias que se complementam e nós vamos falar um pouquinho a respeito do assunto, sobre o que cada um, né, expôs. E se vocês tiverem alguma pergunta, já podem ir anotando, eu vi o pessoal anotando aí, já vão anotando. Depois dessa segunda rodada, nós vamos abrir para perguntas também, tá bom? Vamos passar a palavra então para a professora Rita de Castro Sanches Gonçalves. A fala dela tem como tema Educação e Formação Docente, diálogo entre universidade e escola. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento como representante das escolas, de uma escola pública, principalmente porque eu acho que nós estamos discutindo aqui é algo que faz parte das minhas reflexões enquanto professora de escola, das minhas preocupações, de como a gente pode melhorar isso, como a gente pode melhorar a educação, né? Então, eu agradeço, né, realmente por isso. E aí, sobre o que nós vamos falar aqui, esse diálogo, né, cada um construi um texto a partir do seu ponto de vista. Então, eu vejo assim, pela leitura da Natália, da professora Sheila, né, o ponto de vista da formação do estagiário. E eu vou trazer o ponto de vista, assim, como uma pessoa que recebe o estagiário, né, contribui com essa formação, procura contribuir de alguma forma com essa formação, mas também pensando do lado, assim, o que o estágio pode contribuir, né, isso é o foco do meu texto aqui, pode contribuir na melhoria, né, da educação, na resolução dos problemas que nós enfrentamos todos os dias, né? Nós estamos lá no front, lá na escola, no chão da escola. Front foi meio mas
é uma realidade que a gente enfrenta na escola, a questão da violência, né? É front, né? Infelizmente é isso, às vezes. Então seria nesse sentido. Eu vou ler o meu texto, que eu acho que vai ficar mais dinâmico. E aí nós vamos ver assim um pouquinho de contraposição, não contraposição, mas um outro olhar que eu acho que depois a gente pode trocar, né? A gente pode trocar ideias aí, uma complementando a outra, né? Acho que só, na verdade, são somas de pontos de vista. O presente artigo propõe-se a fazer uma breve reflexão sobre a importância de um evento significativo nos cursos de licenciatura, o estágio, que pode apresentar-se, além de parte complementar e fundamental na formação do graduando, como uma oportunidade de atualização para os professores da educação básica, por meio de novas pesquisas e teorias provenientes da academia, e também como um espaço de investigação para as universidades, a partir de realidades concretas e cambiantes, que é o chão da escola. Para que esses processos se efetivem, é necessária uma colaboração institucional entre diversos setores envolvidos neste evento, ou seja, universidades e escolas de educação básica. A participação como professora supervisora no programa PIBID, Programa Institucional do Bolsa de Iniciação à Docência, trouxe muitas experiências que podem contribuir na estruturação do estágio dos estudantes do curso de licenciatura. O PIBID é um programa, eu não sei se vocês explicarem aqui o PIBID, acho que todos conhecem, não vou me ater a isso. Então, ele tem como objetivo contribuir para a valorização do magistério, integrando a educação superior e a educação básica, que é o que é a minha reflexão aqui, né, nessa integração, e também proposta aqui pela mesa. Nesse sentido, uma grande contribuição desse projeto para o programa do estágio é o estreitamento das relações, a aproximação entre os agentes principais dos cursos de magistério. O desenvolvimento do programa PIBID, que tem como atores os mesmos profissionais envolvidos no estágio, certamente trouxe para as instituições de ensino e as escolas do ensino fundamental e médio uma experiência para todos os seus participantes, que não deve ser desconsiderada ao se refletir sobre essa etapa prática da formação docente. O estagiário poderia ser um mediador das novidades acadêmicas, ao mesmo tempo em que colhe as experiências dos professores da educação básica. Os novos conhecimentos e referências teóricas poderiam ser transmitidos por meio de oficinas, palestras e aulas construídas em conjunto com os professores e alunos da graduação e o professor da educação básica. Eu estou aqui propondo, né, esse estreitamento da relação, a partir da experiência que eu também tive do PIBID, esse estreitamento entre esses atores, né, que participam do estágio, da formação e do estágio. O acadêmico que participa dessas discussões, já nos primeiros anos de sua formação, através do estágio, tende a ser um profissional mais consciente das mudanças necessárias e urgentes no ensino da língua portuguesa, para superar, por exemplo, os baixos índices de letramento da educação básica. E aí uma sugestão sobre as aulas de observação. Em suas aulas de observação, o estudante universitário tem um momento de aprendizado bem interessante, pelo confronto entre duas realidades docentes bem diferentes, o professor da instituição de educação superior e o professor da educação básica da rede pública. No entanto, esse ponto de vista não é compartilhado com o professor da escola de educação básica. Em seu relatório final, certamente, o estagiário descreve as adequações e inadequações da regência do professor titular e a pertinência de conteúdos trabalhados a partir das teorias pedagógicas e dos conteúdos científicos apreendidos. Sem dúvida, esse relato seria uma ótima oportunidade de atualização, de correção de procedimentos e autocrítica. Entretanto, há
nesse ato, uma situação embaraçosa tratar-se de avaliação de um profissional que pode sentir-se constrangido e mostrar pouco interesse e considerações sobre o seu trabalho, que não tem um respaldo na própria Secretaria de Educação. Por que, por exemplo, as aulas de observação não poderiam, sugestões, né? As aulas de observações não poderiam, a partir de um diagnóstico, servir de suporte para a elaboração de planos de aula que considerem a realidade observada? Nesse sentido, o estágio traria um benefício imediato para a escola de educação básica, que teria uma espécie de acompanhamento constante e possibilidade de soluções de problemas cotidianos. Um outro aspecto, quanto às aulas de observação, é que o confronto poderia ser um momento de autoavaliação da docência das instituições de educação superior. São comuns os relatos, aí nós vamos ter um outro ponto de vista, né, também complemento. São comuns os relatos por parte dos estagiários de aulas bem tradicionais, só expositivas, pouco interativas e que se distanciam dos padrões exigidos pelas teorias didáticas. E durante a residência do próprio estagiário, vê-se reproduzido o mesmo comportamento. Ele apresenta uma postura pedagógica na interação com os alunos, apreendida nas salas de aula da graduação, com seus professores universitários, que lidam com estudantes com perfis bem diferentes daqueles que estão no ensino fundamental e médio. No entanto, apesar dessa diferença de perfil, os professores do curso de licenciatura não deveriam pensar em uma docência pautada na metalinguagem, na reflexão do próprio agir, procurando influenciar os futuros professores? Então, assim, né, essa postura também do estagiário que chega até nós, de ter uma aula expositiva, ele chega numa sala de, muitas vezes, de 40 alunos, e ele senta-se, né, na frente da carteira, ele fica sentado durante a aula, conversando com os alunos. Então, você imagina, né, isso é uma... Não só tive esse tipo de aula, né, de regência, mas também aconteceu também. Então, várias vezes aconteceu, né, nós tivemos essa situação. Então, um pouco do que o estudante, né, o universitário, ele também aprende uma postura, né, uma postura em sala de aula com o seu professor da universidade. Então, também eu acho que cabe essa reflexão, né, também será que essa atitude dele também não está relacionada à atitude do próprio professor universitário? Como eu disse aqui, lógico que esse professor tem um outro aluno, né, um outro perfil, mas ele é um professor de licenciatura, né? Então acho que a gente tem que levar essa reflexão também. Além disso, o professor orientador de estágio poderia ser um grande agente de transformação, ao receber os diagnósticos de problemas que dificultam o pleno desenvolvimento da educação no Brasil. Este momento de encontro das esferas de formação acadêmica e da educação básica deveria ser um ponto de partida para a progressiva melhoria da formação de professores e da educação das crianças e jovens brasileiros. A viabilidade dessa aproximação poderia concretizar-se por meio da transformação do estágio obrigatório em projeto de extensão permanente. Uma questão fundamental para esse formato é o diálogo entre os núcleos regionais de educação e as instituições superiores, criando assim um espaço de formação permanente envolvendo seus educadores e os estagiários, além de possibilitar a implementação mais rápida e efetiva de novos conhecimentos. Outro benefício é que a prática desses saberes, com a participação de todas as esferas da educação, também oferece um feedback à academia, que às vezes desconsidera a realidade concreta do chão da escola e suas dificuldades, quando pensa novos paradigmas teóricos. Essa aproximação também pode contribuir na solução de problemas que são grandes empecilhos para o desenvolvimento da educação. Lógico que eu pensei uma possibilidade dessa aproximação, né? Na minha livro de aqui, reflexão. O momento do estágio é um momento decisivo
decisivo na construção da carreira do professor, que pode ratificar as expectativas do estudante universitário ou afastá-lo definitivamente da docência. As escolas públicas enfrentam muitos problemas que vão além do ensino de uma disciplina e as metodologias adequadas para administrá-lo. O perfil dos alunos muda de acordo com a sua classe social, com os problemas com a defasagem de conteúdos básicos, convívio com situações de violência, falta de recursos materiais, pouca valorização da educação como forma de ascensão social. Além desses, o uso de celulares, a convivência social constituída pela mediação das redes sociais, modificam o perfil do estudante, que apresenta novas formas de apreensão do conhecimento e também de sua valorização. Isso aqui realmente é um grande desafio para... gostaria de ouvir sugestões, porque realmente é um grande desafio para nós, esse novo perfil do estudante, que não é muito diferente do perfil do estudante aqui da universidade, não é? Acho que não está muito distante. É nessa perspectiva que o estágio deve ser bastante valorizado como uma oportunidade de aplicação de conhecimentos, aquisição de outros relacionados à regência e contato com o chão da escola, e também como uma instância de reflexão e busca de soluções de problemas que farão parte da vida profissional do futuro docente. O estágio pode e deve funcionar como uma espécie de fórum permanente de diagnóstico, de troca de experiências, de proposição de novas alternativas educacionais, cujos benefícios serão compartilhados por todos, principalmente com a possibilidade de melhoria significativa da formação de nossos estudantes da educação básica. Especificamente, quanto ao ensino da língua portuguesa, é preciso fazer uma avaliação conjunta dos setores educacionais sobre os índices alarmantes de analfabetismo funcional do Brasil e tal realidade ser uma preocupação prioritária nos planejamentos da disciplina, nos momentos de formação. É necessário perguntar-se por que nossos estudantes não estão aprendendo ou tendo dificuldades para capacitar-se em atividades tão essenciais como o convívio social, que é a leitura e a escrita competentes. Esses baixos índices de rendimento escolar resvalam-se também na academia e deve ser uma preocupação nas discussões curriculares. A fragmentação das esferas educacionais para enfrentar essa e outras situações revela-se um fator de atraso e, infelizmente, até de falta de compromisso que deve ser superado. Muitas vezes, o professor que vive os problemas educacionais no seu cotidiano sabe como resolver, mas sua ideia não é compartilhada, não se torna um projeto de amplitude maior. Então, a crítica é justamente essa falta de conexão entre as instituições. É necessário superar a burocracia institucional e política para a melhoria das instâncias de formação e de educação, porque disso depende uma educação de qualidade, um fator imprescindível para a melhoria da vida das pessoas. Todo o trabalho, todas as discussões que perpassam a esfera educacional devem ter como prioridade a mudança social ou pelo menos a possibilidade de minorar os problemas a ela inerentes. Muitas vezes os esforços, os projetos são estancados por falta de uma política educacional mais democrática, que aproxime todos os seus atores, que supere os entraves burocráticos e os interesses pessoais e políticos partidários. Um outro aspecto que envolve a qualidade da educação é a recente discussão sobre a autonomia das universidades do Paraná. Esse é o tema que deve ser estendido às instâncias da educação básica para que se construa um projeto educacional que tenha um desenvolvimento permanente e supere mudanças impostas por nossos governos, sem discussão com a classe educacional. Nesse sentido de que nós também, da escola, da educação básica, quando muda-se o prefeito, quando muda-se o governador, joga-se, todas as vezes um projeto que foi construído
Então, essa autonomia também nós teríamos que construir na educação básica para haver uma melhoria. Né? A necessidade de uma reflexão profunda nos cursos de licenciatura e também de mudança de cultura na formação dos professores. Além do conhecimento científico como objeto e disciplinas básicas do campo pedagógico, a necessidade de constantes atualizações oriundas do confronto com a realidade escolar. Nesse processo é possível a elaboração constante de novos instrumentos e estratégias para que o conhecimento efetivamente chegue aos estudantes por meio de profissionais mais conscientes do seu papel profissional. A realidade dos professores da educação básica é de desafios múltiplos para além do conhecimento das disciplinas. Como professora do 3º ano do ensino médio e 7º ano do fundamental, percebo que há necessidade, às vezes, de ser muito mais estrategista do que ter domínio total de determinado conteúdo, pela compreensão que o ensino e a aprendizagem é um processo complexo de relações cognitivas e humanas. Percebo uma diferença enorme de minha atuação docente quando iniciei minha carreira. Minhas aulas eram muito expositivas e minha linguagem bem acadêmica, como reflexo de minha recente experiência como professores da graduação. O professor iniciante confunde seu aluno de educação básica com sua própria experiência de aluno de licenciatura. No entanto, a pluralidade de público estudantil, de diferentes classes e realidades sociais, de diferentes níveis cognitivos, de número elevado de alunos por sala, traz para o professor de educação básica grandes desafios, que normalmente não são problematizados na época de sua formação acadêmica. Finalizando, a educação no Brasil passa por grandes desafios para a superação de problemas de letramento de nossos estudantes. Um aluno que lê pouco, escreve com dificuldade e apresenta sérios problemas na interpretação de textos. Esses obstáculos para a vida estudantil brasileira devem ser discutidos a partir de um projeto de ampla colaboração entre as universidades e as escolas de educação básica. E o espaço de encontro dessas instâncias pode ser um ambiente de desenvolvimento do estágio nos cursos de licenciatura. Assim, por meio de discussões teóricas e proposição de novas metodologias, propicia-se a formação de um estagiário mais comprometido com a carreira docente, cria-se uma rede de apoio ao professor que enfrenta uma diversidade de problemas na comunidade escolar e aproxima-se o conhecimento acadêmico de situações concretas a serem investigadas e que são grandes entraves para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Desculpe a extensão, mas acho que conseguiria falar isso sem ler. Obrigado, professora Rita. Uma reflexão muito importante, interessante, porque nós aqui do departamento, professores da disciplina de metodologia e professores de estágios, né, precisamos muito ouvir essa fala, né, reflexões que nós, logicamente, faremos com mais acuidade, com certeza, uma fala muito importante que, de certa forma, iremos refletir mais sobre ela em breve. Obrigado, professora. Continuando então com a nossa mesa, nós vamos dar a palavra para a professora Sheila Oliveira Lima, professora do Departamento de Letras, da disciplina, não é a metodologia, essa metodologia, estava no módulo até o ano passado. Ele também é orientadora de estágio. O tema da fala da professora Sheila, o estágio supervisionado, ciranda de teorias, práticas, ensino, pesquisa e aprendizagens. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o privilégio de fazer parte dessa mesa com pessoas que me são tão caras. A professora Rita, com quem eu tive a experiência de trabalhar no PIBIT, a Natália, que foi minha orientanda, e o Vladimir, que é um colega
muito intenso, né, aqui na metodologia, no PBL, enfim, pessoas com quem eu tenho aprendido muito desde que eu cheguei aqui na UEL, né? Eu costumo dizer que eu sempre aprendo mais do que acho que ensino. Então, assim, as minhas relações com os meus estagiários, né, com os estagiários que eu supervisiono, né, é sempre para mim muito importante, porque eu aprendo muito nesse contato que eles estabelecem com a sala de aula, com essas realidades que a professora Rita acabou de relatar e que muitas vezes a gente aqui na universidade acaba ficando meio apartado mesmo, né? Por mais que a gente se informe, né, esteja sempre tentando buscar, né, conhecimento, e-mail, enfim, né, vários modos, né, de entrar em contato com essa realidade, eu acho que o contato mais imediato, quem vai favorecer mesmo para nós, são os nossos estagiários, né? Então, e os professores que recebem esses estagiários, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui compondo a mesa com essas pessoas, com as suas experiências que nos ensinam tanto. Bem, o professor Vladimir, então, lançou inicialmente, né, só contar um pouquinho aqui como que foi que a gente produziu esses textos, né? Então, o professor Vladimir escreveu esse primeiro texto que ele apresentou a vocês, né? Nós lemos e solitariamente produzimos as nossas reflexões a partir das provocações do professor Vladimir e depois conhecemos os textos uns dos outros, né? Mas depois que já não tinha mais jeito de mudar nada, né? O que é interessante, porque ficou autêntico, né? Bem, então, também vou aqui fazer uma leitura, tentar não aborrecê-los com uma leitura muito chata, mas eu acho que eu me organizo melhor assim, tá? A mesa de hoje trata de um assunto muito relevante para todos nós aqui que aqui estamos. Assunto que vimos tentando abordar nas diversas elaborações que temos feito ao longo de nossas jornadas enquanto estudantes, professores do ensino básico e do ensino superior, supervisores de estágios, pesquisadores. Trata-se da relação de parceria entre escola e universidade, entre práticas e teorias, entre ensino e pesquisa. Provocada pelo discurso do meu colega, o professor Vladimir Moreira, procurarei aqui responder na verdade, dialogar com algumas de suas indagações. Parto, aliás, da abertura de seu texto, em que menciona, aspas, o chão da escola. Numa analogia muito frequente no discurso da educação, com, aspas, o chão da fábrica. Nela vemos claramente traçada uma linha divisória entre o lugar do fazer, da experiência, do vivido, lugar da efetiva produção e um outro lugar, talvez do não chão, do mandar fazer, da inexperiência, do não vivido, da não produção. Queria inverter ou perverter essa imagem propondo outra analogia, tirando-nos, os acadêmicos, do incômodo, ao menos para mim, lugar da gerência em oposição ao da produção. Queria então propor a imagem da ciranda, um tanto mais democrática, menos assimétrica, mais poética, afeita aos quintais onde Paulo Freire começou a sua leitura da palavra mundo. E claro, uma ciranda que nos remeta à ideia de uma participação coletiva e constante e em constante movimento. Um movimento circular que aglutina a teoria e prática no mesmo fazer, rumando ao mesmo objetivo, responder às demandas do campo da educação, cuja responsabilidade é a mesma para todos nós que nos engajamos nessa tal ciranda. Dito isso, vamos ver se a ciranda gira. Dentre as muitas questões que o professor Vladimir nos lança, questões essas que sempre nos fazemos, penso que uma delas sintetiza e aglutina todas as demais. Partirei dela, portanto, para iniciar a nossa ciranda. Trata-se da seguinte indagação, aspas, como tornar o estágio um momento significativo para o futuro professor em diferentes áreas do saber, análise linguística, literatura, leitura, produção de textos orais e escritos. Como disse antes, essa é uma questão que insiste em nossas práticas, porque é fulcral, se estamos realmente comprometidos em formar professores que estejam preparados para abraçar o ensino básico com a devida qualidade.
Em minha experiência docente, passei por diversas situações de realização do estágio, as quais me fazem refletir a respeito da questão do professor Vladimir, nossa questão agora. Essas tantas experiências, ao longo de mais de 20 anos, têm me mostrado muito claramente a necessidade, sim, de uma relação de colaboração entre escola e universidade como um ponto nodal na busca de uma vivência significativa no período de estágio. É preciso pensar, entretanto, como faremos isso. E parece-me que deslocar-se do paradigma gerência-chão, dessa relação assimétrica, possa ser uma das saídas. Afinal, numa parceria, há pares, sujeitos diferentes em seu fazer e em seus potenciais, mas todos com voz autorizada a participar de um mesmo diálogo. Eu ontem fiquei bastante feliz de escutar o professor Wagner, porque muito do que ele disse, do que ele mostrou, das indagações que ele trouxe, estão muito próximos do que a gente tem trazido aqui, né? Então, hoje aqui nessa mesa, né? Essa necessidade da escola e da universidade se tornarem reais parceiras, né? E assim, enfrentar as dificuldades que têm que ser enfrentadas para que isso ocorra de fato, né? Dificuldades essas que a professora Rita relatou um pouco aqui e que nos faz pensar que não vou chamar de fronte, mas é uma luta, né? Será uma luta. Gostaria de relatar aqui algumas experiências tendo como foco a visualização desse possível diálogo e também reportando as situações em que essa relação se mostrou ausente, porque o entendimento não fora de parceria, de colaboração, mas de disputa entre aspas, gerência e chão. Começo este relato analítico-crítico a partir da minha experiência enquanto aluna do curso de licenciatura em língua portuguesa na Faculdade de Educação da USP, nos anos 90. Naquele contexto, a disciplina relativa a estágio comungava as aulas teóricas de metodologia de ensino de língua portuguesa e a prática de ensino. Então, a gente tinha uma disciplina que se chamava Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, era alguma coisa assim, e nessa disciplina que nós cursávamos, o professor que era o regente dessa disciplina seria o nosso supervisor de estágio, né? E aí, assim, nós tínhamos a realidade, né, daquela universidade, bastante diversa daqui, principalmente no tamanho. Então, a gente tinha, no curso de letras, ingressantes por ano, não sei se ainda é assim, mas deve ser algo em torno disso, havia 800 ingressantes no curso de letras por ano, sendo 400 no período da manhã e 400 no período da noite. Não sei se entrava tudo isso de gente, mas era bastante, se não era isso, era perto disso, né? Ao longo do curso, a gente fazia as disciplinas das áreas de linguística e literatura na Faculdade de Letras. E as disciplinas que seriam concernentes à educação, ao ensino, eram feitas em outra faculdade, dentro da USP, na Faculdade de Educação. Então lá nós tínhamos todas as disciplinas relativas ao ensino. Então a gente já vê aí uma separação assim bem significativa. Então uma coisa são um corte, né? Uma coisa é o conteúdo que um dia você ensinará para o seu aluno, outra coisa é o modo de fazer isso chegar até eles. Então já havia uma cisão dentro da própria universidade. Bom, a gente ia então para esse curso, para essas licenciaturas, para essas disciplinas, tinha que atravessar o campus para chegar até a Faculdade de Educação, não era do ladinho, assim que nem aqui. E então fazíamos uma série de disciplinas, várias, não me lembro quantas. E uma delas era metodologia. Então aqueles 800 alunos que estavam lá no curso de letras, por ano, né, que isso multiplica meio por 4, se bem que o povo vai desistindo, enfim. Mas em torno daquele número, chegavam para fazer as disciplinas da licenciatura. As disciplinas de metodologia, portanto, tinham que comportar toda essa gente. Então eu me lembro que no período que eu frequentava, eu acho que eu fazia no período da tarde a disciplina de metodologia, havia 4 professores dando a mesma disciplina ao mesmo tempo, no mesmo horário,
e cada um desses professores tinha em torno de 40, 50 alunos dentro da sala de aula. Esses 40, 50 alunos seriam seus orientandos de estágio. Então, assim, é uma realidade um pouco diversa, né? E que, de certo, assim, claramente impossibilita uma relação mais próxima como essa que a gente tem aqui com os nossos estagiários, né? Que é um número muito menor. Bem, então, devido ao cenário urbano bastante complexo, era um tanto impossível a ocorrência de regências supervisionadas, dadas as distâncias a serem transpostas por um professor que orientava cerca de 40 a 50 estudantes no mesmo ano. Então, além dessa quantidade de alunos por professor para supervisionar, havia também o fato de que, de repente, o aluno resolvia fazer um estágio na escola que era perto da casa dele, e a casa dele era do outro lado da cidade, e isso implicaria em 4 horas de viagem. Isso não é um exagero, isso é fato. Tá? Então, ou seja, esse modelo de estágio supervisionado nessa universidade que eu frequentei, que é a melhor e maior universidade da América Latina, assim é o slogan, né, da USP, estágio supervisionado de fato não ocorria, porque nenhum professor conseguia supervisionar uma regência que fosse do seu aluno. Nem conseguia dar conta de trabalhar com todos os 40 alunos, todos os planos de aula, etc. Então, enfim, era essa realidade que a gente tinha, né? Então, enquanto estudante de letras, o meu período de estágio foi bastante precário, né? Restava esse professor, que tinha lá seus 40, 50 estudantes, atuar nas aulas de metodologia, abordando os conteúdos teóricos, porém distanciado das práticas vivenciadas por parte dos alunos, as quais nunca eram mencionadas ou debatidas em sala de aula. Então a gente tinha no curso de metodologia, embora ele agregasse também a prática de ensino, a gente não tinha efetivamente sequer a discussão sobre a prática, né? Qualquer prática, né? Era tudo sempre a partir da teoria. Nesse modelo, a cisão entre escola e universidade ocorria já dentro da própria disciplina, talvez por uma questão de ordem prática, como eu disse, as grandes distâncias, o número de alunos, etc. Mas arrisco dizer que também por certa sujeição a um modelo de formação docente pautado pela supremacia do viés teórico, num discurso de supervalorização da autoridade acadêmica, o que implicava um distanciamento entre praxis e teoria, entre escola e universidade, entre ensino e pesquisa. Nesse desvão, criado pela ausência de diálogo entre escola e universidade, caía o professor, nós, né, recém-formado, e aos tropeços iniciava sua carreira docente, em geral na escola pública, com contrato temporário, reproduzindo práticas alheias e desprovidas de reflexão. Como disse aqui a professora Rita, né? As nossas práticas em sala de aula iniciais acabavam sendo, como ela disse, uma reprodução do que a gente via dentro da universidade. Até que a gente aprendesse que uma criança de 12 anos, 11 anos lá no 6º, 7º ano não era um adulto de 18 anos, a gente apanhava um pouco, né? Podia ter sofrido menos, né? Bem, é claro que esse quadro, vivido no início dos anos 90, sofreu alterações. E a partir dessa ressalva que principia a análise de uma segunda experiência com estágio, agora na qualidade de professora do ensino básico em escola concedente. Já naquele momento, pude verificar grandes mudanças entre o que havia vivido enquanto estagiária e o que vivia então como professora na escola concedente. Os estagiários que eu recebia, vindos da mesma universidade em que cursei licenciatura, traziam consigo outro olhar para a escola, para a educação, para o ato político que isso representa, o que já esboçava uma relação mais próxima entre escola e universidade, ainda que limitada ao âmbito das idealizações. A prática de estágio, entretanto, a despeito de já se esboçar muito mais adequada, ainda se fazia pelo paradigma gerência-chão. Os alunos eram orientados a realizarem seu período de observação e, a partir das demandas registradas no campo, produziam um projeto de ensino envolvendo algum tópico ou ação, prática de leitura, escrita, ortografia, etc., sob orientação única e exclusiva do docente da universidade. Cabia ao professor da escola, no caso eu, acatar o trabalho, ceder suas aulas e seus alunos.
A atividade era mais promissora do que a que eu havia realizado na minha experiência de estagiária. Entretanto, é inegável que não havia ali efetivo diálogo, em que a voz da escola fosse autorizada na construção de um projeto conjunto. O que, aliás, foi uma pena, porque a ideia de um projeto constituído a partir das demandas de uma turma ou de uma escola, tendo apoio da universidade para sua elaboração, pode realmente gerar alguma transformação interessante no campo do ensino, ao meu ver. Após essas experiências, passo então a outras vivências agora enquanto docente dos cursos de licenciatura em língua portuguesa da UFPR e da UEL, onde realizei e realizo minha docência no ensino superior. Nessas universidades, conheci uma supervisão de estágio um tanto distinta daquelas de que participara antes, lógico, né? A principal diferença estava no fato de haver efetiva supervisão de estágio, com deslocamento do docente do seu campo de trabalho, a universidade, para as escolas do ensino básico, onde estagiavam seus orientandos. As razões para isso parecem simples. Em cidades como Curitiba e Londrina, as possibilidades de locomoção aos diversos pontos do município para a supervisão de regências nas suas diversas escolas é algo concebível em tais realidades urbanas. E também, que eu não mencionei, mas também o tamanho, né, dos cursos, né? Havia poucos estagiários comparativamente com o que eu vivi lá na USP, né? A quantidade, acho que na UFPR eu tinha mais estagiários do que aqui eu tenho hoje, porque tinha menos professores também que supervisionavam estágio, né? A gente aqui, todo mundo aqui da área de metodologia supervisiona estágio. Acho que lá na UFPR não é bem assim, não sei. Então acabava ficando alguns professores com, sei lá, 15 estagiários, alguma coisa assim, mas já era uma realidade possível, né? Nesses cenários, observei pela primeira vez o contato universidade-escola a partir de um elo constituído pela supervisão de estágio. Embora essa prática pareça algo muito incipiente no caminho para uma verdadeira parceria escola-universidade, é inegável que o deslocamento do docente da ambiência do ensino superior para o campo de estágio, ainda que apenas como espectador, provoca algumas intersecções de universos. Certamente é preciso pensar em como ampliar esse atravessamento e como torná-lo produtivo nos dois setores, ou seja, como fazer para que esse movimento de permear realidades leve reflexão à escola e prática à universidade. Ao longo dos últimos 2 anos de supervisão de emergência, tenho procurado, na medida do possível, estabelecer práticas no cumprimento do estágio que conduzam o aluno a um percurso de trabalho marcado por um vínculo de cooperação entre prática e reflexão, estabelecendo uma ponte mais viva entre escola e universidade. Tudo isso aliado a um itinerário que extrapole o tempo do estágio, tornando-se uma ação contínua de amadurecimento a ser fundada em sua futura prática docente. Um instrumento que tem sido muito interessante nesse sentido e que venho aplicando com os meus orientandos de estágio é o diário de campo. Que ela falou do PIBID, essa ideia me surgiu, embora eu já conhecesse o que era um diário de campo, isso surgiu a partir do portfólio do PIBID, né? O diário de campo, então, trata-se de um modo de registro oriundo da antropologia, também comum na pesquisa da área da geografia, entre outras. Nele, o pesquisador realiza todo tipo de anotação pertinente ao contexto explorado, sem preocupação com o modo de registro, podendo ser linguagem verbal, visual, colagens, etc. Então, me lembro também, acho que também nesse ponto a gente se vincula à fala do professor Wagner ontem, né, que ele colocou a questão do professor pesquisador, né, que é um modo, né, você vai registrando a sua prática, vai registrando as suas observações para depois fazer essas reflexões, né? Então esses registros, né, são bem variados, podendo configurar-se em anotações de ordem mais objetiva ou mesmo elucubrações mais subjetivas. No caso do diário de campo de estágio, os alunos são orientados a realizar registros não apenas a respeito da prática do professor, da observação, mas de todo o contexto de aula observado. Também devem ser registrados no caderno as impressões a respeito do desempenho do licenciando e do contexto da sala de aula nos dias de suas regências. Notas de situações que extrapolam a sala de aula também são consideradas pertinentes e devem ser realizadas.
Então, os meus orientantes, esse já é o 2º ano que eu trabalho com caderno de campo, é muito assim, tem sido muito importante para eu enxergar o aluno estagiário dentro da sala de aula, né? Como que essa é uma experiência, vou usar uma palavra aqui, perturbadora, né? E ela tem que ser mesmo, né? Ela tem que ser esse movimento, essa experiência que desloque a gente, né? E aí eu, enquanto leitora desses cadernos de campo, também me desloco, né? Após o período de estágio, o diário de campo é entregue ao professor supervisor, e aí eu faço uma leitura primeiro, depois eu volto ao encontro com os meus estagiários e levanto alguns pontos que estão presentes nesse caderno e que se ressaltam ou pela repetição ou pela importância que eles tomam no caderno. E a partir desses pontos que a gente levanta, os estagiários escrevem os seus artigos, alguns deles que vão apresentar aqui hoje e amanhã são os resultados dessa experiência, né? A ideia é que o diário de campo se torne uma memória do período em que o aluno passou pela experiência do estágio, podendo ser revisto, retomado e ressignificado ao término do percurso por meio de uma reflexão apoiada teoricamente. Entretanto, tal qual um diário de cunho pessoal, o instrumento também pode ressurgir mais adiante, quando já em pleno exercício da docência, como um referencial para o reposicionamento da prática docente. Porque às vezes a gente tem assim a ideia de que passamos o período de estágio é como se aquilo, né, ficou para trás, né, letra morta, né? Então, alguns comprometimentos que a gente faz conosco mesmos, enquanto estagiários, quando a gente está no período de estágio, provavelmente a gente acaba perdendo, deixando cair no esquecimento. No diário de campo também ele tem essa perspectiva, né, de ser uma memória, né, de eu retomar o que me impressionava naquele momento em que eu fazia estágio, né, em que eu criticava aquele professor que só dava aula expositiva, né, e de repente eu me vejo reproduzindo essa situação. Então, é um instrumento que ele não se esgota no momento em que o aluno termina o estágio, entregou o artigo, passou de ano, não sei o quê. Não, ele é um documento, uma memória que vai, talvez em algum momento, amparar a própria revisão, né, da reflexão desse professor já em plena atividade. Estou pulando aqui algumas partes, né? Bom, nesses 2 anos em que realizamos os registros do estágio por meio de tais instrumentos, pudemos observar que o diário de campo traz, a partir do olhar do estagiário, alguns elementos muito interessantes para a percepção mais global do campo de estágio e do exercício inicial da docência. Amplia, portanto, a percepção do supervisor sobre um percurso marcado por sentimentos muito contraditórios por parte do licenciando, como a angústia, a curiosidade, a insegurança, a plenipotência. E embora o tempo não tenha sido suficiente para que, na qualidade de supervisora, eu tivesse condições de abordar fatos tão relevantes na trajetória da formação inicial docente, parece-me inegável que possam ser considerados com cuidado, de modo a se observar o aspecto da subjetividade que permeia todo esse processo. Porque isso é algo que a gente esquece um pouco, né? Que o professor, o estagiário, ele está num processo, como eu disse antes, perturbador, né? Imaginem, né? Todos vocês sabem, todos vocês que estão passando pelo estágio sabem um pouco disso, né? Que é voltar à escola, né? Que é voltar para um outro lugar, né? Mas esse é um lugar meio provisório, né? Então cria-se uma angústia, né? É um lugar provisório porque eu não sou mais aluno da escola, eu sou aluno da universidade, eu não sou exatamente professor, né? Então esse lugar meio indefinido, né? E que de certo modo é um lugar para se definir uma prática futura, né? Então esse aspecto que ainda não tive condições de trabalhar propriamente, mas que me chama a atenção nos diários que eu leio dos meus alunos. Mas a despeito de tais instrumentos terem favorecido tão fortemente o desenvolvimento da formação do licenciando, faltam aqui peças-chave para fazer girar a ciranda: a escola, seus professores. É claro que no decorrer do período de estágio, o professor regente comparece muito na atuação do licenciando, influi em suas decisões,
põe à mostra os limites e o potencial de uma realidade que vivencia diariamente. E isso não é pouco. Os meus estagiários, quando eles escrevem seus cadernos de campo, e em certos momentos criticam certas práticas, e aí a gente vai refletir, mas por que que isso acontece? Não tem outro jeito nesse caso, né? Então, a gente começa a ver como que essa realidade, né, se põe à mostra, né? A gente, né, nós também, enquanto professores da universidade, chegamos um tanto idealistas, um pouco, às vezes até equivocados, né, dentro da escola, uma medida aí meio fora, né? E a escola nos ensina, né? O desafio é maior do que você está pensando, né? O estudante, de sua parte, dividido entre o discurso de supremacia do conhecimento acadêmico e a força revigorante da prática da sala de aula, ao longo do estágio acaba se colocando como mediador de um debate que nele subsiste, mas que, no entanto, corre o risco de se restringir a si, ao percurso isolado de sua formação docente. E, embora sendo assim já se possa considerar tal fenômeno como um ganho na relação de parceria entre escola e universidade, há que se pesar a urgência da expansão desse enlace, fazendo reverberar mais amplamente na constituição de teorias que resultem das demandas do fazer, este oriundo de proposições geradas em processos de discussão coletiva, colaborativa, democrática. Voltando à questão do meu amigo, para que o estágio seja um momento significativo, é preciso que antes a relação escola-universidade seja também significativa, intensa, produtiva e pode ser tensa também. Uma ciranda de saberes a qual se engaja o aluno como aprendiz e perpetuador de uma prática reflexiva já em sua origem. Obrigada. Interessante. Não tem que a fala da professora Sheila, a imagem da ciranda, a imagem de uma escola, uma universidade que estão se entrelaçando, né, e tentando fomentar essa questão da teoria, da prática, né, juntos. Nós vamos fazer mais uma rodadinha aqui, se alguém tiver uma fala, professora Rita, mais alguma coisinha para comentar? Bom, eu queria primeiro, né, reconhecer que na fala da Natália, né, essa questão das aulas tradicionais, que você relatou realmente é verdade. Né? Realmente a gente tem essa realidade de aulas tradicionais, né, expositivas, mas também, aí com a minha fala, também eu trouxe um outro lado, que não é só isso. Né? Então, dentro da minha reflexão aqui, isso que está acontecendo conosco, que essa mesa redonda em que nós estamos dialogando, né, as diferentes realidades, os diferentes focos, isso é a minha proposta da minha reflexão aqui. Nós precisamos, hoje eu pude ouvi-la, coisa que eu não ouço, né, quando eu recebo um estagiário, ele chega, o professor vem, assiste a aula, e aí eles vão lá e conversam, e eu não sei nem conversar. Né? E eu fico curiosa, e daí? O que esse estagiário pensou de mim? Né? O que o professor falou para ele? Então, né, é isso que a gente precisa avançar. Né? Eu sei, como eu coloquei aqui, tem professor que vai torcer o nariz, tem professor que não vai receber bem, mas isso daí, de repente, a gente teria que trabalhar no nível de instituições. Né? As instituições, quando vem o negócio de cima, acho que o negócio, assim, de cima, modo de dizer, né? A universidade conversando com o núcleo, que se estabeleça uma coisa oficial, né? Aí acho que a gente consegue resolver isso. Então a gente poderia resolver, nessa conversa, esse diálogo, esse momento de formação, esse feedback, superar essas aulas tradicionais mesmo, né?
Então, a gente teria uma oportunidade de que isso realmente modificasse, porque senão que você vai receber o feedback, não faça isso, porque o professor está fazendo. E aí? E aí deixa a escola lá com o mesmo problema, entendeu? Eu tô sendo um pouquinho, né, estou puxando, desculpe, mas eu acho que eu não posso perder esse momento. Eu acho que o objetivo do estagiário, eu acho que também não é só pensar na formação, né? Aí, tá aqui, o pacotinho está prontinho, né? Agora siga-se em frente, corta o cordão umbilical, e aí? E a escola, com todos os problemas que todo mundo conhece, né? E não cumpre a todos nós pensarmos e nos responsabilizarmos sobre isso, né? Não é responsabilidade de todos nós. E daí, como eu faço? Eu tenho esse problema, a violência, a questão do celular que nós falamos aqui. Vamos trazer as áreas do conhecimento aí, como que a gente vai resolver isso? Me ajudem, nos ajudem, por favor. Então, o PIBID foi uma experiência bacana, né? Que esse diálogo era mais estreito esse diálogo, né, de troca de experiência, mas também tinha uma questão que ficava muito restrito ao âmbito do professor supervisor e dos estagiários, né? Não havia, assim, a escola toda não era beneficiada com aquilo que era discutido, né? Ficava mais restrito às salas que eram atendidas por esse trabalho. Então, nesse sentido. Na verdade, assim, eu só queria deixar bem claro que eu não estava criticando as aulas expositivas. Precisa de aula expositiva. Mas, assim, não só isso, e às vezes a gente tem um caminhamento só para isso. Só que também eu reconheço isso que você falou que fala, não repete aquilo que aquela professora está fazendo, e daí não dá uma explicação, como fazer diferente. E é isso que eu achei que as aulas de metodologia aqui foram muito boas. Teve um momento que a Sheila chegou e falou, gente, como a gente pode fazer? E aí ela deu exemplos de como fazer e mostrou pra gente como fazer para o aluno interagir naquela situação, porque também não adianta nada você chegar com um modelo que tenta ser interativo e o aluno não corresponder àquilo. Você precisa de uma correspondência, mas você precisa fazer de uma maneira que envolva, e isso nem sempre é fácil, a maioria das vezes não é. Mas é uma coisa que a gente vê que dá certo. É claro que em alguns momentos dá, em outros não dá. Depende da turma, depende da dinâmica da turma, depende de como o professor está se relacionando com os alunos. Mas em alguns momentos está bastante certo. Mas é claro que tem que ter também expositiva. Não tem como ter só um tipo de abordagem. Só para complementar algumas coisas, né, que já foram tratadas aqui pela Natália, pela Rita, né? Eu queria tomar essa questão, né, que a Rita falou. Eu levo meio como uma bronca e acho absolutamente justo, né? Porque assim, os alunos produzem seus relatórios, né? E o professor não tem acesso a isso, né? É a mesma situação que eu vivi enquanto professora regente, que recebi estagiários da USP e que, assim, meu papel era receber o estagiário, abrir espaço lá para ele dar aula, mas eu não podia dizer, olha, eu acho que talvez fosse legal se, né? Então, essa troca não havia. Então, a gente realmente acaba criando uma relação meio assimétrica mesmo, né? Então, assim, eu acho que o estagiário ele é um momento para a gente tentar corrigir essa rota, né, a partir de então. Então, a gente tem os anais do estagiário, né, dos trabalhos dos estudantes, ele já está online, né? Então, eu acho que é importante que a gente dê essa devolutiva para o professor que nos recebeu, né? Eu acho que isso é fundamental. Outro dia eu estava discutindo com a minha aluna de mestrado, está aqui, a Patrícia, a gente estava falando sobre a questão metodológica, né, metodologias de pesquisa, né? Então a gente estava discutindo justamente essa questão ética, né? Que a ética na pesquisa, né? Qual é o ganho que vai ter, né, se a gente pensar que o professor pesquisador, o aluno está lá como um pesquisador também, enquanto estagiário, qual vai ser o retorno para a escola? A gente tem que dar um retorno também, não é só o pacotinho pronto,
né? Aqui está este aluno formado e com o cordão cortado, né? É mais do que isso, né? Eu acho que minimamente o acesso a esses artigos seria bastante favorável a uma mudança de perspectiva dessa relação mesmo. Eu acho que a Rita, na fala dela, flagra uma coisa que é muito importante, que se a gente não tivesse escutado a Rita, a gente talvez não tivesse percebido como é que se diz, essa falta de jeito, né? Para não dizer outra coisa, né? Com relação ao PIBID, eu acho que a experiência do PIBID, ela tem lá suas questões a serem resolvidas, mas eu acho que o que tem de positivo e que também é muito marcante enquanto diferença em relação ao estágio supervisionado é justamente essa relação estreita, né? Por ser um trabalho que se desenvolve ao longo de um ano todo, né? Eu acho que essa relação, essa proximidade, essas trocas, essas parcerias, elas acabam sendo mais efetivas, né? Então, que a gente acaba não tendo condições de fazer, porque o estágio acaba sendo uma coisa meio fragmentada, né? Várias escolas, vários professores, vários alunos, várias escolas, enfim, a gente não consegue criar esse amálgama, né? Então, acho que essa experiência do PIBID, não que ela tenha que ser copiada pelo estágio supervisionado, mas acho que ela pode dar alguns referenciais para a gente pensar como que a gente opera para que essas relações sejam mais estreitas e, portanto, mais produtivas, né? Bom, nesse momento, então, vamos abrir as perguntas. Gostaríamos de inscrições. Tudo isso, professor Nubio? Lá atrás. Fala de uma voz, dá para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir? Então, seria Se no... pudesse falar mais perto para registrar a pergunta. Ah, sim, porque está aqui filmando. Pode vir aqui o microfone? Fala daqui, que a filmadora não é profissional. É porque a gente está filmando. Quer falar de lá, não vai ver a pergunta. Falar do Vai lá na microfone. frente, Não é só não. tá na frente. Não é para cantar, não. Então, eu sou o João, sou do 4º ano de Letras, e a questão que eu levanto vem muito ao encontro também daquilo que a professora apresentou como sugestão. Eu acho que talvez seria uma sugestão de utilizar a experiência do estágio. O que vocês acham de utilizar a experiência do estágio, dos estagiários, na formação continuada que já os professores do Estado, pelo menos, eles obrigatoriamente têm que passar todo semestre, ficam lá 2, 3 dias fazendo uma formação, uma reciclagem. E às vezes as discussões dessas formações são sempre as mesmas, relativas à indisciplina, telefone celular, essas coisas, e a gente não entra propriamente na prática docente, para uma evolução de fato. Então, o que vocês acham, de repente, fazer a universidade com os núcleos de educação proporcionarem esses momentos também para os professores crescerem com a experiência do estagiário, dos estagiários? A proposta é nesse sentido mesmo, né? Uma coisa que você sempre tem que pensar, né? Não é só pensar numa proposta, mas realmente a formação do Estado fala dos nossos, mostra lá, né? É algo às vezes maçante, repetitivo. Então acho que nós poderíamos realmente pensar nesse estreitamento, né? Na formação dos estagiários, os professores universitários. Acho que de repente seria para pensar. Agora, como viabilizar isso, né? Nós teríamos que. Mas é nesse sentido mesmo que eu propus mesmo. Na formação dos estagiários também participarem. Mais alguma pergunta? Cauã Scabori, eu sou orientando da professora Cristina no estágio, também fui aluna da professora Sheila em metodologia. Na verdade, durante
essa prática do estágio e da aula de metodologia, eu desenvolvi a aplicação daquilo que nós estávamos estudando em metodologia durante o estágio. E a colocação que eu quero fazer, ela trata basicamente dessa relação do PIBID e do estágio, porque a maior parte da minha turma passou pelo PIBID durante muito tempo e também passou pelo estágio. Então, talvez a questão o PIBID ele tem sim muito a contribuir com o estágio. Só que a principal questão de tudo isso é que durante o aluno do estágio, ele vai à procura da escola. E como a professora Anitta bem colocou, às vezes o aluno ele não é bem recebido pelo ambiente escolar como uma forma de análise. Então, o aluno ele não vem o aluno não é visto como um objeto de reflexão, né? A escola pensar em quebrar os muros da universidade e a própria universidade ter contato com a sociedade. Mas muitas vezes, no caso do PIBID, o professor procura a instituição, há uma parceria das coordenadoras do PIBID com a própria universidade e talvez isso facilite a questão do professor ele ter esse feedback. Então, cria-se uma parceria maior em relação a tudo isso. Quanto à questão de grupo, no PIBID tem grupo sim, mas no estágio a gente pode dizer que também há uma dupla, há uma parceria, há um grupo, né? Talvez não sei se contribui muito, mas talvez essa relação, né? Como a professora Anitta bem colocou, pensar nessa recepção do próprio alunado, como diria a Elia. Eu queria comentar a fala do João, que foi anterior, que se relaciona um pouco com o que a Natália falou também, né, desse lugar do estudante dentro da escola, né, essa ideia de que o estágio possa favorecer ou fornecer algum material, enfim, algo que contribua na formação continuada, né? E aí isso me fez lembrar as práticas que hoje se tem em iniciação científica jovem. Ontem o professor Wagner também estava falando, né, na questão da ciência, o videozinho final fala algo que a ciência trouxe, o benefício da ciência, né? Então nesse campo aí, né, de que somos também sujeitos das ciências, né? Então muitas vezes esse olhar que o estudante tem para dentro da escola, apesar de ser um olhar, entre aspas, perturbado, né, por esse lugar atípico, né, que é o lugar do estagiário, ele consegue ver coisas e criar coisas que nós, nos nossos posicionamentos discursivos, não conseguimos fugir muito mais de certos enquadramentos, né? Então, nas ciências da natureza, a gente tem algumas práticas que envolvem a percepção dos jovens cientistas. Então essas crianças mesmo, né, de 14 até 16, 17 anos, que de repente inventam lá um dispositivo não sei o que vai salvar a vida das pessoas. Ele inventa, né, com um pedaço de gilete, uma tampinha de garrafa, não sei o que. Por que ele consegue inventar essas coisas, né? Porque ele não está enquadrado dentro dos nossos paradigmas já estabelecidos dentro das ciências. Então a perspectiva que essas agências, né, que vão buscar esses jovens cientistas têm é justamente essa percepção por outros caminhos, que não esses caminhos que já estão delimitados, que já estão sulcados, né, que a gente está lá dentro quase que irreversivelmente, né? Então esse olhar do estagiário me parece que tem também esse potencial, né? Esse potencial de enxergar coisas, de criar pequenas soluções que a gente não pensaria, ou que a gente até pensaria, mas não arriscaria, né? E nesse sentido pode ser um viés também, daí eu concordo com o João, de uma formação continuada, né? Assim, parte disso, né? Claro que não exclusivamente isso, mas uma contribuição interessante, porque é um outro olhar, né? Um outro modo de ver, um outro modo de criar
E como disse a Rita inicialmente, como é que a gente lida, né, com um jovem que vem né, de uma geração que, apesar de não tão distante das nossas, né, já é tão diferente da gente, né, tem atitudes, tem comportamentos tão diversos, né, que às vezes a gente não consegue mesmo dialogar com eles, né, tem umas lacunas, uns hiatos aí que a gente precisa, né, dos nossos jovens para realmente nos fazer entender está muito próximo, exatamente. Sim, as práticas discursivas deles são muito próximas, então a gente aprende muito, né? Nós enquanto professores, dos vários níveis, nós somos nós somos privilegiados, né? Porque a gente vai ser sempre jovem, a gente sempre sabe o que está rolando, né? Porque vocês nos dizem, né? Às vezes escondem, mas boa parte das vezes vocês dizem o que está acontecendo, né? Vão mostrando pra gente que a gente está ficando velho, né? A gente consegue ficar atualizado, né? Mas de qualquer forma sempre existe assim, essa certa lacuna aí, né? E que eu acho que os jovens, né, com seus olhares, com seus outros modos de ver, podem trazer ideias muito interessantes e muito que contribuam muito, né, com esse fazer pedagógico, né? Ainda é isso. Muito bem. Alguma pergunta? Cláudia? Cláudio. Por favor, Cláudia. A gente quer filmar você. Mais uma colocação, né? Foi muito boa. Nossa, eu estou muito feliz por estagiar essa oportunidade ímpar, né? Fiquei muito feliz com a mesa hoje, né? Tocamos em assuntos muito importantes. Eu acho que de tudo que foi falado, eu acho que ficou muito latente a questão da parceria, né? Eu acho que essa parceria da universidade com a escola, eu acho que é fundamental, porque é muito delicada a nossa situação. Nós, no começo do ano, vamos à escola e batemos numa relação muito assimétrica. É um favor que os professores nos fazem em aceitar os nossos estagiários. Muitas vezes, os nossos estagiários chegam numa situação muito terrível, porque eles se sentem muito mal aceitos, né? Então a gente acaba interferindo, é um amigo ali, é um contato ali, e é muito difícil. Então é muito difícil para nós. Meus estagiários têm uma ficha de observação dirigida, né? Eu uso como base a clínica da atividade do IRIS-PRO, e essa ficha ela é colocada no caderno de uma forma muito sutil, muito discreta, para que o professor não veja, porque eu não quero que ele se sinta monitorado, porque ele vai estar fazendo um favor para mim, tá? E não é para criticar o professor, nem avaliá-lo, mas é para que a gente observe algumas coisas em relação aos movimentos corporais, a sua prática, mas não como crítica, né? E simplesmente a gente não pode dar um feedback, a gente não pode trocar nenhum diálogo com o professor, porque ele está fazendo favor para nós. Então, enquanto essa parceria não for bem determinada, esse diálogo não vai ocorrer, porque o professor ele se sente agredido se nós formos colocar qualquer coisa, formos sugerir algum projeto, alguma coisa. Está uma relação muito mal resolvida. Parece que, na verdade, há um divórcio entre a universidade e a escola pública. Então, eu acho que isso é uma coisa que, ao final desse evento, a gente deveria pensar. Como estabelecer uma boa relação, né? Porque eu acho que está aí o nosso problema, né? Então, é isso, né? Na verdade, não é uma pergunta, né? É um desabafo, porque eu vejo que esse está sendo o problema maior em desenvolver um bom trabalho, tanto com os alunos e os professores também. Às vezes, com essa relação mal resolvida, universidade, escola, muitas vezes o nosso aluno de estágio, a gente dá um comando e o aluno de estágio vê que essa relação não está bem resolvida, é como de pai e mãe, né? Quando o filho observa que a relação não é bem resolvida entre um pai e uma mãe, o filho desobedece o pai. Então a gente também observa que
porque a gente dá um comando para o estagiário e fala, não, a professora regente não quer assim, você não tem acesso à regente. E a regente, o professor regente também recebe a mesma resposta. A minha professora na UEL, a supervisora, não quer assim. E muitas vezes não é esse o comando, né? Então tem tudo isso que acontece, né? Então há necessidade urgente de um diálogo maior entre universidade e escola pública. Muito obrigada. Mais alguém? Cristina? Pode. Começo baixando o microfone. Bom. Obrigada. Começo dizendo um pouco do que a Cláudia falou, da satisfação da gente ter a mesa. A gente tem um evento que propiciou essa mesa, propiciou ontem a palestra, a gente começar a falar dessas coisas que nos acompanham, ora nos afligem, ora nos dão muita alegria, muita satisfação em sermos professores, estarmos na universidade. O que eu queria comentar, muita gente já falou muito bem, acho que não cabe ficar falando muito mais, mas é de um certo esquecimento que nós temos, talvez porque somos humanos, do que ficou para trás. Claro, ninguém esquece que ainda vem, né? Mas o que ficou para trás. Então, a Natália ainda não teve tempo de esquecer. Esqueceu um pouco, que já foi aluna da escola, talvez, mas a Rita pode já ter se esquecido de quando foi graduanda, e talvez Sheila já tenha se esquecido de quando foi professora na escola, e eu já me esqueci de quando fui professora na escola. E não é crítica, o que eu quero dizer é que é quase um movimento natural. A gente às vezes se esquece desse nosso passado e desses papéis que já ocupamos, que já desempenhamos e que hoje nos fazem o que somos, né? Então acho que é interessante porque no estágio a gente tem essa oportunidade, né? Se a gente tem as pessoas, né, que a gente aqui fala muito do supervisor, do professor, do aluno, claro, porque quem está aqui está representando, está falando de experiências pessoais, mas está representando essas categorias, esses personagens, digamos assim, né? Mas nós somos pessoas, então para cada um de nós o percurso aconteceu, né? Não à toa, alguns estão aqui, outros não. Então nós já tivemos realmente problemas com estágio nas escolas, já tivemos professores que não nos aceitaram, né? Já tivemos isso no próprio colégio de aplicação, que não deveria jamais se negar a ser um espaço de estágio. Já tivemos isso. E já tivemos professores extremamente generosos, já tivemos professores com uma humildade até exagerada, achando que nós estamos ali para salvar. Na verdade, eles nos salvam sempre, né? Então é uma troca muito grande. Eu acho então que, em resumo, por sermos quem somos e por não nos esquecermos ou tentarmos não nos esquecer desses papéis que já desempenhamos e que estão aqui impregnados em nós e que fazem o que nós somos, é que a gente pode melhorar. E eu acho mesmo que a parceria é fundamental. Eu acho que tem que pensar em algo institucional, porque realmente, se for depender das pessoas, algumas podem ficar melindradas. Faço uma meia-culpa, realmente, muitas vezes o relatório não retorna para o professor, porque nele estão contidas críticas e a gente teme que o professor fique melindrado, fique chateado. Então isso é muito chato, a gente não quer isso. Mas, por outro lado, a gente está negando ao professor e à escola e aos alunos daquela escola a oportunidade de, revendo críticas, às vezes infundadas, a gente pode até sentar para discutir, já que ela fez uma analogia com casamento, fazer uma DR, né? Uma DR, né? Para ver, afinal, qual é o erro, qual foi o problema. Será que é o parâmetro que nós estipulamos, que nós pensamos aqui na universidade? E só para fechar, eu vejo mesmo que a universidade, eu me lembro quando ainda fazia faculdade,
Não, eu estava numa escola ainda no Rio de Janeiro, dando aula, escola pública, e eu me lembro que a UF foi a nossa universidade, que eu trabalhava em Niterói. E a Universidade Fluminense foi até lá para desenvolver um trabalho com jornais na sala de aula. E era um trabalho muito interessante. E eu me lembro que, assim, nos bastidores, entre nós, professores da escola, nós falávamos mal deles. São os metidos, acham que a gente não sabe nada, né? Então, a gente, na escola, às vezes a gente tem esse ranço de achar que a universidade está querendo se impor, está querendo trazer soluções que nós não sabemos nada. Existe isso. Por isso que eu falei de memória, né? Então, quando eu me lembro de quando eu era estudante na escola, quando eu me lembro de quando eu era graduanda de letras, quando eu me lembro da escola, eu acho que isso me ajuda. Eu acho que a gente vai ter que pensar muito em algo mais institucional, de modo que não fiquemos à mercê de professores legais, abertos às críticas, como a Rita por exemplo, a Sheila, todos nós aqui reconhecendo, e de repente um professor diz, não, mas eu não tenho problema. E aí fica difícil, né? Como é que você vai argumentar, como é que ele vai crescer? É claro que com certeza não deve ser um bom profissional em qualquer instância para a própria instituição, né? Para os próprios alunos, sejam eles da graduação, sejam eles da escola, né? Então é isso, queria parabenizar, porque eu acho que as falas foram muito apropriadas, cada uma realmente falando do seu lugar, representando bem os personagens reais, né? E para mim, pessoalmente, como supervisora, está sendo muito interessante a gente poder ouvir o que os colegas fazem, ouvir o que os alunos pensam e ver esse outro lado que nós todos vamos ter a ganhar. Então, acho que o estagiário está se mostrando um fórum, né? Espero que permanente, para a gente pensar essas práticas, e que bom que letras, que parece ter tantos problemas, aí está começando esse caminho, né? Só isso, obrigada. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para todos que ainda não assinaram a lista lá fora de presença, assinem. Não tem como voltar atrás. Então assinem para não perderem. É necessário 60% de presença para a existência do certificado. Vamos continuando então, mais alguém? Professora Regina Gregório. Boa tarde. Gostaria só de, em primeiro lugar, parabenizar também a mesa e esse congresso, que pela primeira vez eu estou completando esse mês 30 anos de UEL, e é o primeiro congresso na área de metodologia e prática de ensino. Então, deu bastante visibilidade à nossa área, tão importante e que nunca teve tanta importância. Então, eu acho que um congresso vem bem a calhar aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu trabalhei 10 anos no Núcleo Regional de Educação, coordenando a área de língua portuguesa. E o Estado tem um convênio com as universidades, então isso que a Cláudia falou não deveria acontecer, porque eles sabem que devem receber nossos alunos, receber bem e para os estágios. Nós precisamos deles e eles, como uma escola estadual, devem receber os alunos, né? Então, quando eu trabalhava lá, nós tínhamos reuniões com os professores da rede pública, no próprio núcleo, no salão, onde a gente conversava sobre isso, mas isso foi em 1997. Então agora eu não sei como é que andam as coisas por lá, né? Não andam mais, né, Rita, dessa forma. Então a gente tinha um projeto que era o UEL para as escolas, era a professora Alba, que já se aposentou, e eu vou me aposentar esse ano, final do ano, começo do ano. E eles gostavam muito. A gente reunia as escolas por ordem norte, sul, leste e oeste, reunia as escolas na região norte, região leste. Aquele dia eles dispensavam os alunos, a gente ia para o salão nobre e ali discutia, interagia, conversava sobre as aulas, sobre as novas, não eram os PCNs ainda, mas era o currículo básico nessa época, né? Então era muito bom, era o UEL para as escolas, era bastante
trabalhoso, né? Porque isso tudo que nós fazemos, de ir às escolas, escola em Cambé, escola aqui, escola ali, nós não temos ajuda da universidade, né? Então, quando a Sheila falou, lá na USP, que eram 40, 50 alunos para atender aqui e ali, realmente é difícil, porque nós aqui já tivemos também épocas em que atendíamos 40 alunos, 40 estagiários, 30 estagiários. Íamos lá, íamos às escolas, íamos a outras cidades também. Aí depois, quando começou a ficar difícil, a gente disse não. Agora, por exemplo, só na região aqui de Londrina, próximo, Cambé, ainda Biporã, mas o pessoal queria que a gente fosse Jaguapitã, queria que fosse em outros lugares, né? E isso não era possível. Mas esse convênio sempre existiu e a gente deveria fazer alguma coisa para reativar isso aí, né? Para os professores nos receberem bem, porque afinal é uma experiência boa, uma troca excelente que eles têm com o estagiário que está ali. Eles até perguntam às vezes, né, o que vocês têm de novo na universidade? O que vocês estão trazendo para nós? Eles falam, né? Então, os que são receptivos, né? E muitas vezes, vou dizer uma coisa para vocês, de escolas da periferia, que nos recebem bem, que a gente leva um trabalho com jornal, leva um trabalho de literatura com eles, nos recebem muito bem. Vou dar um exemplo, Paulo Freire, lá em Cambé, 11 de outubro, outras escolas. E às vezes do centro é que ficam meio reticentes, entendeu, Cláudia? Como você falou, não, professora, mas eu trabalho de uma forma que acho que não vai dar certo para o estagiário. Eu já levei estagiários no Newton Guimarães, falou, não, professora, não podemos, não aceitamos os estagiários e tal. E é como a Cláudia falou, tem que pedir, não deveria ser isso, não deveria ser assim. Então o que eu fiz? Eu relacionei umas escolas que nos recebem bem e vou lá, eles já conhecem, já sabem do trabalho e tal, e as outras eu deixei. Quer dizer, o que eu ia fazer? Eu deixei mesmo, muitas do centro, inclusive a escola de aplicação, que deveria ser o próprio nome, Escola de Aplicação, né? Que para nós, meu estágio foi feito na Escola de Aplicação, quando eu estudei aqui na UEL. Então, é só dizer para vocês que nós precisamos melhorar mesmo essa relação, né? Da escola com a universidade, para que a gente tenha essa visibilidade, que agora com esse congresso aqui, eu acho que foi muito positivo, foi o primeiro, ainda bem que foi antes de eu sair, foi ótimo. Só isso, só um comentário. Professor Núbio. Hoje o que eu vou falar é realmente rápido. Eu tinha, na verdade, anotado várias coisas, mas não vou entrar nas questões. Eu acho que a participação das pessoas, acho que foi muito importante, né? Essa mesa, com essa multiplicidade de olhares, né? Acho que isso que é fantástico. Acho que o objetivo do evento está se fazendo e essa mesa eu acho que é uma afirmação bastante importante disso. O que eu queria só dar um relato, acho que é importante, em eventos como esse a gente tem que deixar registrado certas situações, porque hoje foi falado muito sobre o PIBID aqui. E para que não fique a impressão, de repente as pessoas que não sabem, eu estou ouvindo falar em PIBID, pode perguntar, mas afinal, aonde estava a área de metodologia e prática de ensino e a área de estágio que não participou efetivamente do PIBID? E isso tem que ser dito, porque não é mentira, é um fato. Tanto a área de metodologia e prática de ensino, como a coordenação de estágio, quando o PIBID foi trazido para o departamento, esses assuntos foram tratados à revelia da área de metodologia e de prática de ensino e de estágio. Esse só é a informação que a gente quer colocar. Para deixar claro que a área de metodologia e prática de ensino, que quando soube, o assunto já estava avançando, já estava lá na frente, e aí que a gente foi saber que o negócio estava acontecendo, tá? Dentro do nosso departamento. São coisas que acontecem em ambiente de trabalho e que aconteceu também no nosso departamento, tá? Obrigado. Bom, cabe a mim então finalizar a nossa mesa redonda.
Saindo um pouco da formalidade, eu gostaria de expressar a minha gratidão, minha felicidade. Felicidade mesmo, porque não é por ser só um primeiro evento, mas pela qualidade da mesa e pelos questionamentos que a mesa trouxe. Na verdade, eu, como mediador, expus vários questionamentos para assim, estimular a discussão. E nós vamos sair da mesa com outros questionamentos. Muito bom isso, porque o estagiar, ele não termina amanhã à noite. O estagiar é um primeiro momento que vai abrir, que está abrindo para nós, agora no departamento de letras, área de metodologia e talvez departamento todo, essa discussão, esse debate que aqui se inicia. Então, minha alegria, ela parte do princípio de saber que não resolvemos nada. Aliás, analisamos, avaliamos, discutimos, e nós temos então daqui para frente muito a discutir, a avaliar e a fazer um segundo estagiar, terceiro estagiar, e buscar essa questão da relação entre universidade e escola, né? Que essa questão seja como a Sheila, como se fosse uma ciranda e não algo que seja colocado em patamares diferentes, né? Que nós tenhamos essa relação de uma forma circular, né? E para isso, eu acho que as questões, eu acredito que as questões colocadas, tanto pela mesa, quanto pelas observações dos colegas, as perguntas, né? Eu ia falar plateia, da plenária, plateia, a gente está dando um show aqui, né? Foram muito importantes para nós continuarmos esse debate. E esse debate realmente não termina aqui. É uma mesa redonda mesmo e vai continuar circulando, né, por muito tempo. Então encerramos aqui avisando que nós temos então a sessão de comunicação à noite, muito importante, gostaríamos de ter a presença de todos mesmo lá, para prestigiar os colegas e continuar essa discussão, que não acaba aqui na mesa redonda, continua na comunicação, continua amanhã também a sessão de comunicação à tarde, e à noite nós teremos uma palestra de encerramento, né? E hoje tem à noite de coffee break, quem for ficar direto não precisa nem jantar, que vai ter uma coffee break bem legal. Pode jantar aqui. E amanhã nós teremos então a palestra Estágio do curso de Letras Português da UEL, Desafios e Possibilidades. É mais um momento de nós discutirmos sobre o estágio com uma visão um pouco diferente. Agora é a visão do pesquisador. Então, todos os convidados, teremos a presença de todos também amanhã. E nesse momento, agradecer a presença. Daqui de cima eu percebi que vocês estão realmente muito atentos e que essa sementinha aqui da discussão e do debate dessa mesa continue e cresça, tá? E vocês voltem a dialogar com a gente nas salas de aula, nos corredores, nos bares, qualquer lugar. Muito obrigado.